Desde 1º de janeiro de 2017, entrou em vigor a Lei 13.259, que se trata principalmente de novas alíquotas do imposto de renda e que atinge principalmente a venda de bens. Bom, para a gente explicar isso aqui, a gente está com o técnico de GES, Luiz Moura, ele vai explicar um pouquinho melhor essas mudanças. A princípio, é uma lei que atinge o ganho de capital, quanto você fatura naquela venda, né? O que seria esse ganho de capital para a gente poder explicar um pouco para os internautas, Luiz? Na realidade, é uma tentativa de você criar no Brasil o que a gente chama de IGF, né? Imposto sobre ganhos de grande fortuna. Então, o governo não criou, que está previsto na nossa Constituição, mas ele aumentou e melhor distribuiu as alíquotas sobre ganho de capital. O que vem a ser um ganho de capital? Imagine que você tem um apartamento que vale 5 milhões de reais, aí um belo dia você vende ele por 6 milhões de reais. Essa diferença entre o que você declarou e o que você vendeu, que nós chamamos de ganho de capital. Sobre esse ganho, o governo criou alíquotas progressivas para taxar esse ganho de capital. Começa com 15% e termina com 27,5%, um exemplo do imposto de renda. Ok, antigamente qualquer valor de imóvel que fosse vendido e houvesse um ganho de capital, ele era taxado só em 15%, ou seja, a diferença é justamente essa progressão. Quanto mais você arrecadar, mais você tem que pagar de imposto. Essa é a ideia, né? Porque aí você criaria maior justiça tributária. Antes não, você tinha uma alíquota só para qualquer tipo de ganho de capital, agora não. Quanto maior o ganho, maior será a alíquota que incidirá sobre esse ganho de capital. É claro que para a grande maioria da população, que tem seus bens aí até 400 mil reais, não vai ter pagamento de imposto algum, né? Você só tem o pagamento do ITBI, que é transferência inter vivos, ou o ITCMD, que é um imposto, no caso, um tributo estadual, que incide sobre a transmissão de bens entre pessoas mortas, herança, né? Ou seja, alguém que deixou uma herança para você, um apartamento, um imóvel, você paga esse ITCMD. No caso do ganho de capital, não. É o lucro que você teve na obtenção da venda daquele bem. Agora, Luiz, essas medidas do governo, ela vêm de que forma? Para aumentar a arrecadação nessa época de crise? Sim, o objetivo aí da então presidente Dilma Rousseff era que você tivesse uma arrecadação com esse imposto de 1,8 bilhões de reais, mas ele teve mudanças no Congresso Nacional que diminuiu a incidência, então a arrecadação prevista é de 900 milhões de reais, ou seja, metade do que estava previsto originalmente quando essas alíquotas foram criadas. Ok. No mais, só para a gente explicar, nas mudanças da declaração de imposto de renda abaixo de 5 milhões, ninguém vai precisar se preocupar, vai continuar pagando os 15% tranquilamente como pagava antes, né? Tem uma isenção que ninguém é obrigado a declarar bem, me parece que é até 400 mil reais. Acima desse valor, ele é obrigado a declarar o bem. O que é que eu recomendo? É que o contribuinte ele procure ser o mais fiel possível na sua declaração de bens e direitos. O que é que acontecia antes? Muitas vezes ele colocava o valor do IPTU que é cobrado naquele imóvel. Aí quando ele vendia para um valor bem acima, né? Eu acredito que o melhor hoje ele a fazer é colocar o valor de mercado daquele bem para quando ele vender, essa diferença não ser tão significativa e ele não pagar sobre o ganho de capital algo significativo. Então, assim, hoje existe uma deficiência nessa questão da declaração de quanto vale o imóvel. Hoje no Brasil existe uma falta de fiscalização maior sobre isso? Existe muita sonegação de informação a esse respeito. O brasileiro, infelizmente, ele gosta de esconder a sua real fortuna, principalmente as pessoas que têm maior poder aquisitivo, que têm maior bens acumulados, por uma série de fatores. Às vezes o bem não bate com a renda dele, ou seja, ele adquire um imóvel, um exemplo, na Rua da Frente, só que o imóvel custa 5 milhões e o rendimento dele não permitiria que ele comprasse aquele valor. Então, ele subloca essa informação, ou seja, esconde a informação, né? Muitas vezes colocando valor a menor daquele bem. Isso acaba contribuindo para um aumento da sonegação desse tipo de imposto.
Ok, a gente agradece a participação do Luiz Moura aqui. Você acompanha agora as taxas, novas mudanças com essas novas alíquotas do imposto de renda. Contribuintes com ganho de capital a partir de uma venda de bem até 5 milhões continuam pagando 15% de imposto. Entre 5 a 10 milhões, a alíquota progride para 17,5%. Entre 10 e 30 milhões, sobe para 20% e 22,5% em ganhos acima de 30 milhões.